Marta, Maria e Lázaro contavam com a amizade de Jesus. Jesus era amigo daquela família e a palavra de Deus diz claramente que ele os amava muito. Mas ainda sendo amigo da família, ele permitiu, mesmo dentro desta amizade, que algo acontecesse devastador para o coração daquela família. E este evento nos traz algumas lições a nós considerarmos neste dia. Vamos abrir a nossa Bíblia, portanto, se você tiver a oportunidade, para ler o texto de João, capítulo 11, eu vou estar lendo somente os 14 primeiros versículos deste texto, e eu já quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Diz assim, o texto de João 11, estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E vamos tomar um tempo nestes primeiros versículos, nesta situação. Claro que o texto, nós já sabemos, fala da ressurreição de Lázaro, mas hoje eu gostaria de meditar no que aconteceu aqui, neste tempo. A primeira coisa que me chamou a atenção é que nós gostamos de ter um amigo poderoso, um amigo que nos pode ajudar. No nosso coloquial brasileiro é ter costas largas, ou seja, né, ter acesso a alguém. É muito bom, tem outras palavras que agora me falha a memória, mas que você naquele lugar, naquele estabelecimento, naquela companhia, você tem acesso a uma pessoa que tem uma posição que no dia que você tem alguma necessidade, possa te ajudar de alguma maneira. E aquela família de Betânia tinha amizade com a pessoa de Jesus. Jesus amava eles e, inclusive aqui, abertamente está essa palavra em relação a cada um daqueles 3 irmãos daquela família. E eu tenho certeza, pela maneira da colocação bíblica, que eles se sentiam amados por Jesus. Havia uma confiança. Para além de ser um conhecido que eles tinham acesso, eles tinham mais do que isso, eles tinham confiança com Jesus. E por causa disso, diz o texto, que eles enviaram alguém para onde estava Jesus para avisar a ele que Lázaro, o amigo dele, estava muito enfermo. E ora, sendo amigos de Jesus, conhecendo a Jesus, eles sabiam que Jesus tinha curado dezenas, centenas de pessoas já. Então, a ideia com certeza era, uma vez que Jesus saiba que seu amigo está enfermo, ele vai vir correndo para orar por ele, para o levantar desta enfermidade e tudo ficará bem. E esta é a primeira coisa que eu aprendo, é que é gostoso ter esta amizade, esta confiança com o Senhor. E nós, crentes, queremos crer que é o que nós temos. Nós somos de Deus. É diferente de alguém que talvez por toda a vida, não é, despreza as coisas de Deus e de repente algo ruim lhe acontece e ele vem como um pedinte para Deus. Nós que estamos na igreja, que servimos ao Senhor, não estamos nessas situações. Nós somos fiéis a Ele, somos amigos, somos servos, estamos juntos e temos esta confiança ao pedirmos. E é por isso que nós
oramos ao Senhor, é por isso que nós fazemos pedidos de oração diante da igreja com relação às nossas enfermidades, às nossas necessidades. Por quê? Porque nós confiamos que Jesus quer o melhor para nós, que Ele tem este amor, este carinho pela nossa vida e que em nome desta amizade há uma possibilidade muito grande que Ele venha a agir em nosso favor. Eu entendo aqui um sentimento paralelo nosso e daquela família. Mas o que aconteceu é que eles enviaram essas pessoas para falar para Jesus. E depois, o que eu vejo logo em seguida no versículo 4, que quando Jesus escuta esta palavra, ele declarou ali o que ia acontecer. E essa é uma palavra muito importante para nós, porque a nossa fé não deve estar ancorada no nosso sentimento, no nosso desejo, mesmo que seja muito forte, mas naquilo que Deus faz, determina fazer. Se Deus determina a cura, você pode estar seguro que vai acontecer. Né? As promessas bíblicas jamais cairão, nenhum fio, nenhum tio, nenhum nada da palavra de Deus vai cair por terra sem ser cumprida. Mas muitas destas realidades, nós, até que Deus fale e que seja Ele, nós não temos a certeza. Mas algumas vezes o Senhor fala, e é Ele mesmo quem fala. E neste caso, Jesus estava ali em pessoa e Ele disse estas palavras. Ele disse, esta enfermidade não é para a morte. Pronto. Então a resposta já estava ali, não havia mais necessidade de temer, ainda que a situação ficou com certeza impossível para um ser humano não se abalar, mas o fato é que naquele momento Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte. Mas a segunda parte do versículo é a que é mais interessante para nós, refrescarmos o nosso coração nesta realidade, porque ele não para aí. Mas ele diz que era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, a cura daquela enfermidade, ainda que traria alegria para Marta e Maria, para Lázaro não. Se ele foi estar com o Senhor, melhor seria, como Paulo diz, estar com o Senhor, descansando, estar para sempre livre de todos os temores desta vida. Mas para aquela família, para aqueles amigos, com certeza ele ser curado ou ressuscitado era de grande consolo e era um milagre. Mas mais importante do que isso, e o porquê de Deus atuar milagres no meio da igreja, é para que o nome de Deus seja reconhecido. Deus é glorificado, aleluia. É testemunhado o seu poder, e ali estava também em jogo que as pessoas reconhecessem que aquele que estava obrando aquele milagre era enviado de Deus, mais do que isso, era o Filho de Deus. Então Jesus disse, olha, não é para morte, mas é para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado e para que as pessoas saibam, creiam que o Filho de Deus vai ser glorificado por esta cura ou por esta obra também. Ora, terceiro detalhe deste texto, e terrível, para nós também, para eles foi, mas só de pensar para nós também. O que aconteceu logo em seguida? Ele falou isso, ou seja, ele determinou. Mas determinou e não foi correndo estar com Lázaro, não foi correndo estar com as irmãs, não foi correndo para Betânia. O que aconteceu? A palavra diz que ele ficou mais 2 dias por ali, como se nada estivesse acontecendo. E isso é algo muito forte para nós, porque muitas vezes nós entendemos que por ter amizade por Jesus, ou com Jesus, servirmos a Ele, Ele tem a obrigação de parar o mundo e na mesma hora nos conceder. Por gritar, ou por fazer, ou por obrar, ou qualquer que seja o mérito, muitas vezes nós esperamos a ação de Deus na hora. Mas quando hoje nós conhecemos essa história, nós sabemos que Deus tinha o tempo certo, porque havia uma glória maior. Aleluia! Não podia ser naquele dia, não podia ser naquela hora. Esta foi a razão para o caso de Lázaro. O nosso caso, cada um deles tem uma razão específica. Mas o fato é de que Deus não deixa de ser mais ou menos nosso amigo, nos amar mais ou menos pelo tempo da sua resposta, o tempo da resposta de Deus. E qual seja a resposta de Deus, é sempre a melhor, porque Deus é amor e Deus é soberano. Mas foi duro para aquela família. Eu posso imaginar se chegou para eles a notícia de que Jesus se tardou mais. E em verdade chegou, com certeza, que se não direta, indireta, porque o rapaz morreu e ninguém dá conta, ninguém diz, cadê Jesus que não chegou a tempo? Mas a Bíblia nos fala claramente
que Jesus, depois de ter ouvido, tranquilamente ficou 2 outros dias naquela localidade. Mas quando chegou o tempo certo, aleluia, Jesus torna-se para os seus discípulos e disse, vamos para a Judeia. E eles, não, você está sendo perseguido lá, e etc, etc. E ele disse, não, é que Lázaro, como nós ouvimos aqui, ele primeiro falou do sono, mas depois ele disse claramente, porque os discípulos não entenderam, Lázaro morreu. E quando nós ouvimos de morte, nós entendemos que a situação para os olhos humanos não tem mais solução. Ou seja, Deus permitiu que a situação daquela família chegasse a um ponto de um sofrimento ímpar. Chegasse a um ponto para Lázaro que não tinha solução. Se nós não conhecêssemos o demais da história, se não houvesse o milagre da ressurreição, a história terminaria assim. Jesus sabia? Com certeza ele podia ter vindo, e se ele viesse, ele iria curar, mas ele não veio a tempo. E Lázaro morreu. Mas nós conhecemos a história que este não foi o fim. E a pergunta para nós, em muitos casos da nossa vida, é essa. Porque muitas vezes na nossa vida, eu tenho certeza que você já viveu situações como essa, porque eu já vivi. Qual é, irmã? É que Deus permite se estender determinados sofrimentos, determinadas perseguições, determinadas enfermidades, mesmo alguns casos ou algumas enfermidades que Ele, depois na nossa história, vai atuar, a chegar em estados crônicos, em estados difíceis, situações em todas as áreas da nossa vida, relacionais, de casos na justiça, casos familiares, casos de enfermidade, até certas situações na igreja, realidades de perseguições, muitas outras coisas que nós clamamos, chamando a amizade de Jesus. Senhor, tu não disseste que estaria conosco? Vem, Senhor, ajudar-me. E o Senhor se tarda algum tempo e às vezes permite, inclusive, que algo que nós jamais pensaríamos que Deus ia permitir acontecer, aconteceu. Aleluia. Difícil dar aleluia numa coisa dessa. Eu não dou aleluia pelo caso. Dou aleluia glorificando a Deus, porque Ele é soberano e em todo tempo Ele tem que ser glorificado. Aleluia. É difícil para nós. Como dar aleluia? Como agradecer? Como confiar ainda neste Deus? Neste Jesus, no caso delas, que sabendo não veio socorrer o seu amigo, a quem ele chamava de amigo. Que amizade é essa? Mas nós sabemos pela história que Deus tinha o seu projeto e Ele já tinha determinado. Então, consolemo-nos, eu e você, com esta verdade bíblica. Se Deus determinou a nossa vitória, pode o pior acontecer, Ele vai reverter. Agora, se Ele não determinou, é porque Ele queria um outro fim para nós. Para Lázaro, por exemplo, ele estaria já livre de todo o sofrimento deste mundo. E as irmãs seria mais uma família que, claro que enlutada, sentiria falta, mas a vida continua. E Deus tem, aleluia, planos para as nossas vidas. Em algumas coisas, em algumas áreas, em algum caso, Ele vai se glorificar. Aleluia. E todos verão, pelo obrar de Deus, mesmo que seja depois daquilo que está tudo perdido, Ele vai ressuscitar aquela realidade, aquele caso, aquela situação e nos dar a vitória. Mas se não for, Ele ainda assim nos tomará pelas mãos. Aleluia. E a nossa confiança é que nós somos dEle, sendo a amizade aqui na terra, mas mais ainda quando nós estivermos lá com Ele, a amizade continua, porque o Senhor permanece fiel. Aleluia, que nós possamos também permanecer fiel a Ele, amar a Ele, como dizia aqueles jovens lá, falando ao rei da Babilônia. Ele disse, olha, Deus nos vai livrar, mas se não nos livrar, de igual maneira, nós não nos dobraremos aos vossos deuses. Aleluia. Que Deus nos guarde fiéis ao Senhor, a este amigo da hora, que apesar de parecer atrasado para nós, Ele sabe a hora certa de agir. Amém.